Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Métodos de Pesquisa e Produção do Conhecimento. Estamos iniciando a semana 10 com a aula 1, abordando ainda a estrutura do projeto de pesquisa. Até o momento, abordamos os seguintes elementos: a definição do tema, a justificativa, a formulação do problema e agora trataremos dos métodos de busca. Então, os métodos de busca, eles constituem um conjunto de estratégias e técnicas que são utilizadas para coletar, organizar, analisar e interpretar informações relevantes para responder ao problema da pesquisa. A complexidade dos fenômenos, então, e a necessidade de abordagens bastante abrangentes frequentemente exigem a combinação dos métodos qualitativo e quantitativo. A escolha adequada do método, né, de busca ele é crucial para garantir a validade, a confiabilidade e a riqueza dos resultados da pesquisa no contexto acadêmico, científico, tá, e tecnológico. Tá? Então, os métodos de busca eles não se limitam simplesmente a coletar informações ou dados, né, mas abrangem um processo sistemático e rigoroso que envolve a definição de estratégias de busca de informações, tá? A seleção de fontes confiáveis, a análise crítica das fontes, a aplicação de técnicas de coleta de dados apropriadas e a síntese da literatura relevante. Tá? Então, as etapas do método de busca em um projeto de pesquisa, ele é crucial, tá, para a construção de um referencial teórico, né, de um arcabouço robusto para a coleta de informações relevantes que devem direcionar a investigação. Elas podem ser detalhadas da seguinte forma, né, a identificação das fontes. Então, essa etapa ela consiste em localizar as fontes de informações relevantes para o tema da pesquisa. Né? A busca deve ser abrangente, sistemática, né? E utilizar diversas estratégias e fontes. Tá? Depois da identificação, vem a seleção das fontes. Né? Então, após a identificação das fontes, é necessário selecionar, então, aquelas fontes que são mais relevantes e confiáveis para a pesquisa, para o objeto de estudo. Depois da seleção, vem a análise crítica das fontes. Tá? E a análise crítica ela vai além da simples leitura e resumo. Ela envolve uma avaliação profunda e criteriosa, tá, das informações coletadas. E, finalmente, a síntese da literatura. Né? A síntese da literatura ela consiste, então, em organizar, integrar, tá, e conectar as informações coletadas em um referencial teórico coerente, tá, e consistente. Okay? Bom, a identificação das fontes. É, as bases de dados científicas. Eu coloquei aqui algumas, né, para servir de exemplo, mas tem outras várias fontes de dados e bases científicas. Tá? A primeira é a Scopus, tá? Ela é abrangente, né, é uma base de dados bastante abrangente de resumos, citações de literatura revisada por pares. Tá? E é uma ferramenta avançada de análise de citações e métricas de impacto. A outra é a Web of Science. Essa é uma plataforma que indexa, né? Faz indexação de periódicos de alto impacto. Ela oferece recursos de análise de citações, identificação de tendências de pesquisa. Tá? A outra é a IE Explorer. Tá? Ela é focada nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica, computação, tá? E problemas correlatos, tá? Relacionados aí à automação, robótica e indústria 4.0. A Science Direct, tá? É uma plataforma da Elsevier que abrange diversas áreas do conhecimento, incluindo engenharia, tecnologia, negócios e gestão. A CM Digital Library, tá? É uma biblioteca digital da Associação for Computing Machine, né, com foco em ciência da computação e áreas afins. Tem a Esmeralda Insight,
tá? Então, essa área é focada em gestão, negócios, tá? Economia, áreas correlatas com periódicos relevantes para a área de gestão da produção, tá? Operações e cadeia de suprimento. Depois, a ProQuest, Dissertations and Tese Global, é a maior repositório de teses e dissertações acadêmicas aí do mundo. Tá? Então, aqui é só um pequeno exemplo, né, de algumas bases. Basta entrar aí no navegador, né, digitar Scopus, e começar a entrar nas respectivas páginas. Algumas delas exigem acesso, algumas delas são pagas, mas normalmente elas têm alguns conteúdos que são livres para que você possa aí, realizar a pesquisa. Bom, a gente tem também, né, bibliotecas digitais, repositórios institucionais, tá? A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, você tem acesso às teses e dissertações defendidas nas instituições de ensino superior brasileira. Tem repositórios institucionais das universidades, tá? Repositórios digitais, né, que armazenam a produção científica de universidades específicas, né, brasileiras e internacionais também, né? E o Google Acadêmico, né, que é um motor de busca acadêmico que indexa, né, faz indexação de uma ampla variedade de fontes, incluindo artigos, livros, teses, anais, conferências e páginas web. O Google Acadêmico tem que ser utilizado com cautela, né, pois a indexação ela é menos rigorosa do que as bases de dados científicas. Tá? Ainda na identificação das fontes, né, também tem as redes sociais. A plataforma é ResearchGate, é a plataforma onde pesquisadores compartilham seus trabalhos, discutem pesquisas e colaboram. Permite o acesso a preprints, né, a artigos, dados e outros materiais, além de possibilitar contato direto com os autores. Então, por vezes, um artigo que você identificou lá na Scopus, ele é pago, né? Ele tem acesso restrito, e você consegue encontrar o pesquisador nessa plataforma, né? E por vezes solicitar, né, o artigo para ele, né? Ele de forma colaborativa, né? E isso é bastante comum no meio acadêmico científico, tá? A academia .edu, similar ao ResearchGate, oferece recursos para compartilhamento de trabalhos, né, interação de pesquisadores, e o LinkedIn, tá? Embora não seja exclusivamente acadêmico, o LinkedIn pode ser bastante útil para identificar pesquisadores, grupos de discussão, empresas atuantes nas áreas de interesse da pesquisa. Né? Ainda na identificação de fontes, existem outras fontes, né? Livros, relatórios técnicos, muitas empresas disponibilizam relatórios técnicos, né, nas suas páginas, né, o registro de patentes e website de organizações e instituições. Tá? Bom, passamos então para a seleção, né, das fontes. Né? Os critérios de seleção, eles podem incluir, então, a relevância para o tema, ou seja, avaliar se a fonte abordada, né, diretamente aborda diretamente o tema, né, da pesquisa e se constitui, né, se contribui para o entendimento do problema. A qualidade da publicação, isso é bastante importante, tá? Considerar o tipo de publicação, se é um artigo científico em periódico revisado por pares, livro, capítulo de livro, análise de congresso, de conferência, relatórios técnicos, o fator de impacto do periódico, que é um número que faz uma comparação entre os melhores periódicos, né? Classifica ali os periódicos tais para artigos científicos, a reputação da editora, a credibilidade dos autores, tá? A metodologia, né, utilizada, então avaliar a metodologia utilizada nos estudos, considerando o tipo de pesquisa, tá? Se é qualitativa, quantitativa ou mista, o método de coleta de dados que foi utilizado, tá? A validade dos resultados, o ano, né, de publicação, também é uma forma de selecionar as fontes, tá? Então priorizar publicações mais recentes, principalmente em áreas com rápida evolução tecnológica, tá? No entanto, ainda as obras clássicas, né, e estudos seminais, ou seja, o artigo original lá no passado que deu origem a todos os outros artigos, eles podem ser bastante relevantes, então,
né, mesmo que antigos, tá? A autoria e a filiação, né, considerar a expertise e a reputação dos autores, suas afiliações institucionais, tá? O acesso ao texto completo, tá? Em bases como Scopus ou Web of Science, né, o número de citações de um artigo, tá? Ele pode, então, identificar e indicar a influência relevante na área, tá? E você verificar a disponibilidade desse texto completo, né, da fonte também é bastante importante, né? Como eu disse anteriormente, caso então você não consiga, né, a ter acesso ao artigo por conta da plataforma que você paga, você pode buscar naqueles meios, né, no ResearchGate, por exemplo, o contato com o autor e solicitar ali uma cópia do artigo ou até dados complementares, né, e discutir com o autor, né, para complementar o seu trabalho. Okay? Bom, agora passamos para a análise crítica, tá, das fontes. Essa etapa ela envolve a avaliação profunda e criteriosa, tá, das informações coletadas, tais como a identificação dos principais conceitos, né, e teorias, tá? Então, identificar os conceitos-chave, as teorias que embasam o estudo, né, buscando compreender aí suas definições e pressupostos e correlações, né, relações e correlações, tá? Avaliação da metodologia, né? Então, avaliar criticamente a metodologia utilizada no estudo, identificando os seus pontos fortes, fracos, a validade dos resultados, tá? E as limitações, né, da pesquisa. A comparação e contraste dos resultados, tá? Então, comparar os resultados de diferentes estudos, né, indicando aí convergências ou divergências e contradições. A identificação de lacunas no conhecimento, então identificar as questões que ainda não foram respondidas pela literatura, as contradições entre diferentes estudos e as limitações das pesquisas anteriores, tá? A avaliação, né, da validade, né, e da confiabilidade, tá? Então, avaliar a validade interna, tá? Se os resultados eles refletem a relação entre as variáveis, né, de estudo, ou a validade externa, né, se os resultados podem ser generalizados para outras populações ou contextos daí dos resultados, tá? E a conexão com o problema da pesquisa. Então, analisar como as informações coletadas se relacionam com o problema de pesquisa, embasando a formulação do problema e justificando a necessidade, tá, da investigação, né? Então, passamos para a outra etapa, que é a síntese da literatura, tá? Então, a síntese da literatura, ela pode incluir a organização temática, né? Ou seja, organizar a síntese por temas ou tópicos relevantes para a pesquisa, em vez de simplesmente apresentar um resumo cronológico ali dos estudos. A construção de um arcabouço teórico, tá? Então, integrar os conceitos, as teorias, né, e os resultados encontrados na literatura em um arcabouço teórico que embasará a pesquisa, a identificação de padrões e tendências, então, identificar padrões, tendências na literatura, mostrando a evolução do conhecimento sobre o tema, a formulação de argumentos, então, utilizar as informações da literatura para construir argumentos que justifiquem a relevância da pesquisa e a necessidade do preenchimento dessas lacunas, né, identificadas. E, por fim, a citação adequada. Então, é muito importante, né, citar todas as fontes consultadas de acordo com as normas, né, de citação aqui no Brasil, o CA-BNT, tem também a APA, Vancouver, dentre outras, tá? Garantindo, então, a credibilidade e a transparência da pesquisa, tá? Então, a escolha, do método de busca, né, das informações, dos dados, né, para transformação, em conhecimento, tá, ela deve ser bastante cuidadosa e planejada, né, e justificada, levando em consideração, tá, os objetivos da pesquisa, o tipo de problema investigado, os recursos disponíveis e o rigor científico exigido. As redes sociais acadêmicas, como comentado, o ResearchGate, o Academia.edu, elas podem ser utilizadas como complemento às bases de dados tradicionais,
oferecendo aí acesso a versões preliminares de artigos que ainda não foram publicados em periódicos, ou artigos que podem ser acessados gratuitamente, ou ainda a possibilidade, então, como comentei, de entrar em contato direto com os autores dos trabalhos para esclarecer dúvidas, obter mais informações, né, e criar, né, um vínculo, né, e um trabalho colaborativo, né, numa rede de pesquisadores aí espalhados pelo mundo. A utilização, né, da estratégia das redes sociais acadêmicas combinada com a busca, né, em bases de dados tradicionais, com artigos científicos revisados por pares, livros, né, e outras fontes confiáveis, pode enriquecer significativamente a revisão da literatura e fornecer uma base teórica bastante robusta, né, para a pesquisa. Tá? Então, esse foi o tema dessa aula 1, na semana 10. Tá? E até a próxima aula, pessoal.